chamando nossos convidados. Hoje. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Samantha? Tudo bem. Esperar também a Dani, né? A Dani vai entrar Ela no tá no nosso perfil da intubação. Gente, olha esses fios que estão rolando aqui na minha cara. Aqui. Sai. Tá. Tô aqui. Amiga, tá com um filtro zoado. Essa é a parte boa de fazer aqui. É verdade, gente. Boa questão. Nunca usei isso aqui ainda. Ai, gente, peraí. Então, para quem a gente nunca fez a live nesse padrão, né? Só apresentando, sou o Guilherme Levi. Não sei se para todo mundo fica da mesma forma. À esquerda, Samantha, à direita, a Dani, os dois do perfil intubação, né? As duas anestesistas, certo? E a gente, como uma página que acaba pegando muita clínica, emergência, cardiologia, é um tema que todo mundo tem que pelo menos saber, o clínico e por aí vai, que é intubação, né? Principalmente no cenário de emergência. E eu deixei algumas perguntas selecionadas, até as perguntinhas que estavam nos stories eu deixei, para a gente responder. Vocês querem falar alguma coisa, algum curso, alguma coisa específica do dia a dia de vocês, corrida? Cara, corrida é punk, né? Até hoje foi, acho que até pra mim, pra Samantha, mas o que eu acho a gente pensa também que muitas vezes o anestesista lida com as situações de crise de uma maneira muito normal. E, em parte, é verdade. Mas eu não digo o medo, mas o respeito pelo procedimento tem que sempre existir. E, principalmente, numa situação de emergência. Porque na anestesia, acaba que, num ambiente cirúrgico, a gente tem um ambiente muito controlado, né? A gente associa anestesia e urgência, passa um pouco fora do controle. E quando a gente sai do centro cirúrgico e vai, aí as coisas podem ficar completamente descontroladas. Eu acho que antes de você ter respeito pelo procedimento, associar sempre uma rotina de check-up. Se dá bem, qualquer procedimento, seja intubação, seja punção venosa, arterial, coisa. Certo. Eu acho que a intubação no ambiente de emergência CTI é um acontecimento, né? Quando eu ainda não era anestesista e eu dava plantão numa emergência, quando você falava que você ia intubar o paciente, a emergência parava, era um acontecimento, era algo muito grandioso. E na anestesia a gente lida o outro lado da moeda. A intubação na anestesia é mais do mesmo, mais um procedimento. Então a gente consegue ver a dualidade de um mesmo procedimento em dois ambientes diferentes. Isso porque a intubação na anestesia geralmente é um procedimento eletivo, onde você se prepara, você tem tempo de organizar as coisas, separar seu material. E no ambiente de emergência, geralmente você é pego de surpresa, você às vezes não tem tempo para se preparar, para fazer os cálculos que você precisa. Então, assim, você precisa ter um treinamento e um checklist mental. É isso que a gente bate todo dia nessa tecla, né, Dani? Pro checklist mental dos passos da intubação. Bom. Até porque, mesmo o paciente sendo cirúrgico, né, ele tem um pouco mais de eletividade, né? O paciente da emergência, o paciente do CTI, ele está num momento crítico. Então, o choque vasoplégico, o choque cardiogênico é uma coisa que fica num limiar mais tênue, então fica mais difícil para manusear a droga e tudo mais, né? Começando em relação às perguntas. Eu nem coloquei em ordem de dificuldade, não. Eu selecionei as perguntas num grande passo. E a primeira pergunta seria como escolher o tubo, né? Que acaba indo junto com a segunda pergunta, que seria como escolher o laringo. Como é que vocês diriam para o pessoal que está vendo a gente? Então, o tubo, assim, a gente... falando de adulto aqui, né? Vamos tirar o ambiente pediátrico, falando de adulto. A gente não tem nenhuma forma exata para escolher o tubo. Basicamente, adulto, a gente vai acabar usando os tubos 7 a 8,5, vai. A gente separa os tubos 7 e 7,5 para mulher e 7,5 a 8,5 para homem, mas basicamente 7 e 7,5 paciente feminino e 8, 8,5 paciente masculino. Obviamente, o paciente masculino tem geralmente uma fenda glótica maior, a gente acaba com tubos de
maior, até para a gente garantir que essa vedação da traqueia vai ser feita. A Samantha vai concordar comigo, mas com alguma frequência, às vezes a gente não se atenta muito ao tamanho do tubo. E, por exemplo, se eu entubar um paciente de 1,90 m, homem, 7, mesmo eu inflando muito o cuff, é bem capaz que esse Vai vazar. vazando. Então, a escolha do tubo é algo que realmente tem que ser. E a gente separa os tubos, como eu falei, de maior calibre para os homens e os menores para as mulheres. É até por altura, né? Você acaba fazendo pela altura, sendo uma pessoa mais longilínea, acaba ficando tudo maior, né? Por área corporal. A gente leva sempre em consideração a altura, o sexo. Acho que são as duas variáveis que a gente leva mais em consideração quando a gente vai escolher o tubo, né? Sem dúvidas. Certo. O laringo, tem alguma dica? Alguma coisa prática? Eu até sempre falo isso com a Dani, que quando a gente vai entubar na emergência, se você vai pegar um laringo assim que tá montado, se você abre, olha, 99,9% das vezes vai ser uma lâmina 3, né? É impressionante como a lâmina 3 se prolifera. Qualquer lugar que você vai, a lâmina é 3. E assim, não sei se você esteja falando de um ambiente pediátrico, a lâmina 3 ela tem que ser aposentada, já deu para ela. A lâmina 3 a gente não consegue ter um alcance suficiente para que a ponta do laringoscópio fique na valécula, né? Na maioria dos Se você não na maior parte das vezes, a gente está generalizando, né? A gente está falando de uma população aqui em geral. Então, pelo menos uma lâmina 4. Em mulheres, em geral, a gente usa uma lâmina 4. Em homens, pessoas mais altas, uma lâmina 5. Porque só assim você vai conseguir colocar a ponta do laringoscópio na valécula. E aí, quando você fizer a força para frente e para cima, você consegue tracionar o ligamento epiglótico e assim você consegue ter uma exposição melhor da fenda glótica. Sem contar, porque senão nem conseguir tirar a língua do caminho você consegue com uma lâmina curta. Então, pelo menos uma lâmina 4 numa mulher, lâmina 5 no homem e no obeso uma lâmina 5 também para você conseguir chegar lá na valécula. E uma coisa que é muito verdade que é você, com alguma frequência, vai depender de usar uma lâmina menor. Mas vai ser muito raro você se arrepender de usar uma lâmina maior. Então, a dúvida vai com uma lâmina maior, dificilmente você vai se arrepender. Mas o contrário vai acontecer. E assim, uma situação eletiva é muito mais tranquilo você. Mas uma situação de urgência, às vezes, são segundos para o paciente de satura e a gente está branco. Isso O paciente tem uma reserva menor, né? Uma capacidade pulmonar menor, e aí o tempo de você tirar o laringo para trocar a lâmina, ele já desaturou. Não dá esse tempo. Numa intubação eletiva, onde você pré-oxigena um paciente bem, ele tem uma reserva boa. Você consegue ter alguns minutos, então essa troca de lâmina não fica tão sofrida. Mas no ambiente de emergência, que o paciente tem uma reserva diminuída, faz toda a diferença. Ele vai desaturar com certeza. Então é melhor você já ir com uma maior. Isso foi uma coisa que eu achei até engraçada. Eu tinha comentado que ia separar a bolsa, né, dos itens. O laringo que eu usava de relação à emergência é o 5, né? Eu sempre fui julgado pela lâmina 5. Não! Em geral, eu aprendi a entubar com a lâmina maior. E depois que você começa a fazer, né? E aí você tem certo conforto na lâmina maior, não assim por chegar onde você quer, poder tirar o tamanho que você precisar, não ter que trocar a lâmina ajuda muito, né? E para quem não tem o hábito e não está seguro, por mais, né? Você vai acabar treinando, né? O quanto você vai colocar pelo tamanho do paciente, por aí vai, né? Permitindo que você tenha segurança e não troque a lâmina, né? E outra coisa importante, teste a luz da sua emergência. Se você não tiver luz, não adianta você botar o laringo lá dentro. Aí o laringo vai, o laringo trava, não desliga lá dentro. Quem já passou por isso sabe que é a pior dos momentos. Essas luzinhas incandescentes. Você até falou disso, né, amiga? Nesses dias nos stories, que além de você abrir o laringo, você tem que estressar a lâmina assim, pra cima, porque muitas vezes a luz falha na hora da intubação. Na verdade, com certeza, todo mundo já passou por uma situação de você abrir um laringo, a luz ali funcionar, e às vezes quando você tracionar, fazer a laringoscopia, essa luz apaga, a pilha tá falhando. Para vocês faz diferença a luz? A pergunta não tá nem ali, mas Olha, tem 2 tipos de luz pro laringo, né? Essa luzinha incandescente, que é essa do seu,
E a gente tem aquele laringo com luz de LED. E a luz, na verdade, sai do cabo, sai da fonte externa. A luz LED, ela é uma luz mais menos amarelada, vamos dizer assim. Acaba que aí fica um pouco melhor. Gente, faz diferença? Não. Não faz diferença, não. Esteja com... ter luz, né? Exatamente. Isso é importante. Os outros passos, posicionar, pré-oxigenar, fazem muito mais diferença do que a luz ser branco ou amarela. Isso é gosto, né? Eu te brinco até que é gosto. Aí partindo para a próxima pergunta. Eu vou passar na ordem que eu comentei para em relação ao posicionamento, paciente obeso, se vocês têm alguma dica para a galera. Eu acho que a dica é não tenha medo de posicionar. Acontece com alguma frequência quando você decide posicionar o paciente certo, das pessoas que estão em volta de você, precisa, nossa, mas tudo isso de lençol que você quer, mas tem certeza que você quer posicionar desse jeito? É comum, e ainda é mais comum quando a gente está com muita frequência, elas vão contestar tudo que a gente pedir. Mas eu acho que se tem uma orientação, uma dica maior, não tenha medo de maneira correta. Porque você não vai se arrepender. E principalmente no obeso. O obeso, ainda mais paciente feminino, às vezes tem uma mama redundante, né? E quando você deixa ele perto decúbito, essa mama literalmente acaba no rosto. E isso na hora dela atrapalha e muito. Porque o paciente já tem um pescoço proporcionalmente. Você já não posiciona que seja com coxinho. E aí, o paciente completamente deitado, a mama e o pescoço curto, tecido, isso te atrapalha demais. Então, eu acho que não se arrepender de posicionar é algo completamente prudente. E aí, quando a gente fala do obeso, é óbvio que a gente sempre tem que levar aquela lógica que a gente fala, né? Você tem que dentro da cavidade oral, como falei, como tem essa redução, a gente tem que dar uma adaptada. E aí sempre posicionar como a gente chama em rampa, né, Sama? A gente vai colocar uns coxinhos atrás das costas, vai colocar ainda mais coxinha atrás da cabeça, de modo com que o paciente fique numa rampa mesmo. Tem uns lugares que até tem essas rampas pré-moldadas, que a gente chama de trapézio de Simonia. A gente vê muito isso em centro cirúrgico. Na emergência, não sei porque não existe isso, porque iria muito. Porque só quem posicionou um paciente com mais de 160 quilos para entubar sabe o terreno. Imagina um paciente rebaixado ainda. Não adianta você querer usar o travesseiro que ele veio da enfermaria. Isso não conta. Tem que ser um coxinho rígido. Você tem que pegar... A dica do dia a dia, pegar lençol mesmo e fazer como se fosse um triângulo. Uma parede, né? Tira o travesseiro, faz um lençol, coloca aqui na região dorsal do paciente, atrás da escápula, e depois coloca um mais alto ainda atrás da região occipital, com o objetivo de alinhar os 3 eixos da cavidade oral. Isso que a gente sempre fala, né? Tem que lembrar lá da física do colégio, que luz não faz curva, e quando o paciente está em posição neutra, o eixo oral e o eixo traqueal, o eixo laríngeo, na verdade, eles ficam no ângulo de 90 graus. Então, por mais que você laringoscope o paciente, você não consegue direcionar o feixe de luz para a fenda glótica. E quando você coloca nessa posição, usando esse trapézio, você consegue deixar esses ângulos o mais próximos possíveis, o mais alinhados possíveis. E aí, quando você laringoscopa, você consegue direcionar esse feixe de luz diretamente para a fenda glótica. Sem contar de outras vantagens adicionais que você ganha. Ele tem uma melhor abertura da boca, porque você ganha pescoço. Como a Dani disse, ele tem um pescoço proporcionalmente menor. Você ajuda a tirar a língua do caminho, que é uma outra dificuldade que todo mundo tem quando vai laringoscopar. Fica aquela língua ali no meio. Você, quando consegue posicionar a cabeça direita, você tira essa língua do caminho. E sem contar que tirando essa língua do caminho também, caso você não consiga entubar, facilita até a sua ventilação. Então, assim, as pessoas negligenciam muito o posicionamento, né? Eles ficam muito preocupados de conseguir entubar e deixa para o lado, assim, o posicionamento. A gente ganha muito posicionando o paciente direito. Eu acho que é um dos principais passos para você ter o sucesso na primeira laringoscopia. Com certeza. Vocês diriam, sim, alinhar os 3 eixos,
Mas em relação a colocar, principalmente, por exemplo, a gente tem, não tem tudo que a gente queria em relação a lençol e por aí vai. Normalmente vocês colocam no dorso, depois a gente coloca na cabeça, vocês balanceiam isso para tentar alinhar. A gente primeiro, no obeso, né? A gente primeiro coloca na região dorsal, atrás da escápula, e aí depois coloca um pouquinho mais alto atrás do occipito. E aí sempre vai observando se o meato auditivo externo tá na altura do externo. Se não tiver, aí você coloca, de repente, mais um pouquinho atrás da escápula, mais uns 2 atrás do occipito. E aí você vai olhando, vai ser online ali, olhando se o meato auditivo externo tá na altura do externo. Enquanto não tiver, vai colocando lençol atrás da região escapular e atrás do occipito. E começar pelo dorso é até melhor, porque você vai ver que quando você começa a colocar os coxins pelo dorso, ele vai ficar com a cabeça meio que pendente. Se ele estiver até acordado, você fala, olha, é algo muito desconfortável. Mas você vai ver que a cabeça vai ficar pendente e aí fica até ali a altura do coxim occipital. Porque você vai ver mais ou menos a altura que você precisa. E aí, entendi. Quantos possíveis, entendeu? Coloca atrás das costas, aí ele vai acabar ficando naturalmente com a cabeça um pouco pendente, e depois você alinha a cabeça. É mais fácil fazer desse jeito. Legal, você acaba alinhando no segundo momento a cabeça no que você puder, né? Exatamente. E aí é incrível, porque quando você posiciona o paciente obeso direitinho, você percebe realmente que ele ganha um pescoço que ele não tinha. Porque é como se... Você realmente alinha, né? Estica, posiciona melhor, né? Exatamente. Só para seguir talvez uma linha de raciocínio, se vocês tiverem até alguma coisa entre elas. Antes da intubação, acho que a principal coisa, ao meu ver, é a pré-oxigenação. Uma coisa que muita gente não gosta e por aí vai, ou negligencia, talvez nunca tenha visto a importância real na prática, né? Tem alguma dica da pré-oxigenação? Tem gente que gosta de botar catéter nasal, tem gente que não gosta, usa só máscara, por aí vai. É possível a gente fazer um catéter nasal e máscara, né? A gente ganha o plus dos 20-25% que você consegue aumentar de produto com catéter nasal. Mas a pré-oxigenação com a máscara facial é o ideal, né? Se o paciente não está em VNI. Se o paciente está em VNI, você consegue até manter ele em VNI para funcionar na VNI. Não há problema. Mas para oxigenar com máscara não inalante, consegue uma FO2 alta, mas não é 100%. No ambiente ideal, né? Para funcionar com a máscara facial, a bolsa válvula máscara do umbigo bem acoplado à face. Se o paciente estiver cooperativo, esse é a melhor maneira. Você vai ali ficar para oxigenar 3, 4, 5 minutos, pedir que ele inspire, se ele estiver bem acordado, né, e lúcido, pedir que ele inspire algumas vezes, vai acoplar bem. Se ele é cooperativo, o que acontece com a doença? Pode lançar mão de algumas coisas, realmente fazer uma ketamina para isso é algo que nos pacientes vou fazer com alguma frequência. Mas no ideal... Você falou ketamina, só para pegar, porque tá falhando um pouquinho. Você usa, em relação à ketamina, você usa a dose... porque falando da ketamina como auxiliando, né, a intubação. Até pulando um pouquinho. Mas você usa uma dose baixa, não dissociativa, mas também... Mas então você bota a dose acima da dissociativa, que seria a dose de indução. A gente, geralmente, quando a gente usa a ketamina na pré-oxigenação, a gente faz uma média de 1 mg por quilo. A gente dose full da ketamina para intubar. Faz 1 mg por quilo, o paciente já vai dissociar, vai ficar muito mais cooperativo. E aí você consegue pré-oxigenar, porque tem paciente que às vezes está desorientado pela hipóxia, deixa você pré-oxigenar, isso é um fato. O paciente acontece muito, então a ketamina ajuda e ajuda demais. Eu acho que agora, com os pacientes COVID, a gente viu a familiarização da ketamina aumentar muito, né? Fora do ambiente cirúrgico. E realmente é uma excelente droga. Sim. Sem contar que gera broncodilatação, né? Perguntaram também em relação a... Você posiciona o paciente, vai para oxigenar. A ideia principal é não ambusar, vamos dizer assim, né? Mas você tem algum momento que se ambusa?
Então, a diferença entre ventilar e pré-oxigenar, que a gente sempre bate no nosso Instagram. A gente ventila um paciente inconsciente sem drive ventilatório. Aquela cena bizonha que a gente já viu milhões de vezes do paciente acordado com o pessoal ambuzando, não existe. Oxigena o paciente que está consciente, né? O paciente está acordado, você vai repousar de uma forma que fique bem acoplada a máscara facial na face desse paciente, para você conseguir desnitrogenar o pulmão e substituir todo o nitrogênio por oxigênio e aumentar a sua reserva para o período que o paciente vai ficar em apneia sem ventilar, para você conseguir ganhar uns minutos de apneia sem hipóxia, né? E é diferente, e nesse momento você precisa de uma fonte de oxigênio de alto fluxo, e seu foco é sempre a PaO2. Quando você ventila um paciente que não tem drive ventilatório, um paciente inconsciente, e seu objetivo é lavar, fazer a troca da PCO2. E é uma coisa que a gente vê com frequência. E no ambiente de emergência, muito dificilmente você vai ventilar um paciente. A ideia é partir do princípio de que todo paciente, no contexto de urgência e emergência, é um paciente estômago cheio. Então, seu objetivo, em geral, é fazer a sequência rápida de intubação, onde você, em 60 segundos, da pré-oxigenação, você já pula direto para a intubação orotraqueal, né? Porque a ventilação aumenta a pressão positiva e aumenta a chance de broncoaspiração, de regurgitação do conteúdo gástrico. Então, a gente muito dificilmente, a não ser que ele desature ou que você tenha falha na sua primeira tentativa de intubação, você vai ventilar um paciente no ambiente de emergência e urgência. Certo. Voltando às perguntas, ainda mais ou menos nessa área da pré-oxigenação, ainda não na intubação propriamente dita, perguntaram em relação à indicação de intubação em relação a Glasgow. Não é propriamente a parte anestésica, né? Diretamente, seria uma coisa mais emergencial. Mas eu entendi essa pergunta como todo Glasgow abaixo de 7 você intuba, né? É a verdadeira cilada, né? Do paciente que está rebaixado propriamente dito por um AVC, seja um paciente demenciado, uma demência avançada, né? E todo mundo na emergência tenta intubar, vai intubar, fala, o vovô aqui. Aí intuba o vovô. Hipoglicemia, intubar delírio hipoativo, piado. Então, realmente, o Glasgow menor que o menor igual a intuba, o Glasgow é um contexto de trauma, né? Um trauma. Mas no clínico a gente tem que sempre lembrar de afastar as causas reversíveis. E aí, por exemplo, essas que eu falei são algumas, por exemplo. Mas isso é muito importante, senão a gente vai começar a papar mosca. Sim, sim. Agora, falando do cenário de intubação, acho que a gente vale a pena falar das drogas, algumas drogas, né? E falar perguntar agora do vídeo laringo. Vocês gostam do vídeo laringo? Acha que é para todo mundo? A gente ama o vídeo laringo, né? Assim, não é a realidade de todos os serviços usar um vídeo laringo, é um aparelho caro. O anestesista geralmente compra, tem o seu próprio. Só que assim, a gente conhece, a gente sabe a realidade de todos os hospitais e sabe que isso não é uma realidade para muitos locais. O vídeo laringo, ele tem uma curva de aprendizado. Então, se você estiver começando agora, vale a pena todo mundo que você intubar, você treine o vídeo laringo. Tudo na vida tem uma curva de aprendizado. Depois que você pega o jeito, melhor dos mundos. Eu acho que é a melhor forma de você intubar, a visualização direta, né? Porque a melhor forma de você confirmar se você entubou um paciente é você ver o tubo passar na fenda glótica. E no vídeo laringo você tem essa certeza. E eu acho sim, que se disponível dá para usar em todo mundo, né, Dani? Você também não acha? Não, com certeza, mas assim, não é disponível. Acho que a grande questão realmente da disponibilidade. Da disponibilidade. Mas é ótimo, porque basicamente o vídeo ele transporta o seu olho para a ótica da lâmina, né? E aí, por isso, como não é realidade todos os serviços, a gente acaba reservando o videolaringoscópio para situações de via aérea difícil, ou predita, enfim. E aí a gente acaba separando para essas situações. Mas se fosse a realidade de todo mundo usar o videolaringo sempre, seria o melhor dos mundos. Essa foi uma coisas da pandemia, né? No meu caso, ficou mais visível o videolaringo mais no início da pandemia. Aí me venderam o videolaringo. Olha o meu videolaringo, cara. Que coisa triste. Péssimo. Ridículo. Pior videolaringo já visto. Mas deu certo. Foi um videolaringo que acabou me estimulando a procurar mais e tentar ir atrás dos videolaringos dos serviços melhores e tudo mais. Então, assim, vale a pena
saber com laringo normal, né? Mas podendo treinar com calma, com segurança é o ideal, né? É um excelente conforto. Principalmente com os mais novos, tem os sem canaleta, né? Que seria como se fosse com a mesma lâmina, o McGrath é a mesma lâmina do laringo normal, e permite uma visualização semelhante, né? Com mais conforto, você não tem aquela coisa de ficar mais abaixado e tudo mais, você fica em pé, entuba com mais segurança. Com certeza. Falando agora... Abaixado para entubar, que a gente sempre fala também, é deixar a cabeça do paciente na altura da sua cicatriz umbilical. E aí, com isso, você consegue ter um alinhamento melhor. Então, quando você for posicionar a maca, a mesa, coloca mais ou menos na altura do seu umbigo, da sua cicatriz umbilical. E aí você consegue ficar mais reto, você não precisa se curvar tanto para ver. Essa é uma dica que a gente sempre fala também. Essa é uma piada clássica, né? Bota assim, o R1 entubando na emergência. Aí tá aquele R1 todo largado, entubando naquela maca de ferro que não tem como mexer em nada, né? Aquele triste cenário. Mas faz parte também. A gente vai melhorando a ideia. Ajustar a altura da maca é muito coisa de centro cirúrgico, né? Porque quem nunca foi entubar na emergência é aquela cama que não mexe. Não mexe, quebra. Postos, ela sobe, desce, faz trem, não faz nada. Cenários tristes. Em relação ao posicionamento, a gente comentou. Vocês acham que a gente fala de droga no cenário de intubação agora? Tem uma pergunta que seria no limite, né, da intubação sentado. Você prefere falar agora? O que vocês acham? Sentado, perguntar intubação face-to-face? Será que é isso, não? Não, eu entendi como aquela lateralizada. O paciente está aqui, né, e você lateraliza ele para intubar, né, paciente COVID. Vocês viram isso na pandemia? Vocês veem isso no centro cirúrgico? Olha, não. Acho que é muito difícil. Geralmente, a gente, em casos assim de, por exemplo, vamos supor que você tem um paciente que tem uma espondilite anquilosante fora desse contexto do COVID, que ele tem uma rigidez cervical e que você, de repente, colocando ele deitado, você não consiga posicionar direito. Você precisa colocar ele sentado. Aí a gente vai usar o broncofibroscopista, uma broncofibroscopia para intubar esse paciente. A gente não vai fazer uma laringoscopia direto. Essa é muito mais a nossa realidade do que a intubação com laringoscópio normal, entendeu? A gente lida muito mais com critérios de via aérea difícil e por uma rigidez cervical importante, algo do tipo. No cenário de emergência, aproveitando o que você falou, a naso e a nasofibro, vocês usam com frequência, usa só com indicado? Pensando num serviço que tenha, né? A broncofibro, eu vou dizer que todos os casos que eu usei, cenários eletivos. Até porque você vai usar o broncofibro numa intubação acordada, né? Realmente você pode induzir o paciente a com broncofibro, mas a maioria das indicações de intubação que você indica a broncofibroscopia vai ser porque aquele paciente tem algum critério de via aérea difícil. Seja porque tem alguma anquilose mandibular que consegue abrir a boca, seja por qualquer malformação intraoral que você também não iria conseguir acomodar uma lâmina, tumor de cabeça e pescoço, isso é uma indicação bem frequente. Então, na urgência, eu não consigo saber... Não tem muito um cenário, né? Não tem nem tempo para isso, né? Pegar... Uma intubação demorada, você precisa adaptar o paciente, você precisa ter todo um tempo para fazer aquele procedimento. Se preparar, né? Sim. Então, a preparação, realmente, na urgência, ela perde um pouco espaço. O vídeo laringo, por exemplo, entra com muito mais facilidade, né? Com certeza. Mas, assim, num paciente com via aérea difícil, é uma ótima indicação. Para uma intubação um pouco mais eletiva, né? Que realmente tem um tempo de preparo para o procedimento. Não é algo papum. Com o vídeo você consegue isso bem melhor. Certo. Em relação, aproveitando também a intubação acordada, acho que até um cenário mais do trauma do que, às vezes, do CTI, né? Vocês têm indicação específica? É uma coisa que é mais caso a caso? Quando o paciente coopera também? Não existe nenhuma indicação absoluta para intubação acordada, mas muitas indicações você sempre, em alguns momentos, vai acabar preferindo ela, né? E sempre vai recair na via aérea difícil
principalmente o critério de ventilação difícil, em que você sabe que se você ventilar aquele paciente, você não vai ser bem-sucedido, ou seja, você não vai ventilar. E também no contexto de estômago cheio. Aí você pensa, poxa, mas estômago cheio, todos os pacientes de emergência são cheios. Mas a gente acaba levando a intubação rodada para aqueles pacientes que têm um risco muito grande de broncoaspiração. Ou seja, obstrução intestinal, Vomitando, recente, né? Obstruído que tá vomitando ainda. exatamente. Então, a gente acaba recaindo invariavelmente nessas duas indicações. Via aérea difícil, Certo. ventilação impossível e risco de broncoaspiração alto. Certo. É muito pouco usado também, principalmente no cenário de emergência, nem sempre tem alguém que se sinta confortável fazendo, é algo mais difícil um pouco. Até porque, para o paciente, é algo péssimo, assim. Peraí, tô botando a galera de volta. Foi mal, tinham ligado aqui, aí caiu, a conexão já não estava muito boa, aí ligaram, caiu tudo, eu falei assim, ai meu Deus, acabou, ninguém vai voltar. Eu não sei nem se vocês conseguiram falar mais tempo, não sei se travou igual para vocês. Conseguimos. A gente conversou um pouquinho aqui com o pessoal. E a Dani travou agora. A gente estava falando da intubação sentado, né, da intubação acordado. Vocês devem ter comentado da intubação acordado, então. Não, a gente acabou conversando que o tipo de indução mais comum no ambiente de emergência, CTI, é a intubação de sequência rápida, né? Mais do que a intubação acordada. E é uma intubação que a gente usa muito em pacientes que têm qualquer preditor de via aérea difícil ou em pacientes de estômago cheio. Porque você utiliza drogas que dentro de 60 segundos vão te dar condições ideais de laringoscopia. E aí, junto com essa intubação de sequência rápida, a gente acaba utilizando outros mecanismos para diminuir a chance de regurgitação, que é a manobra de Selle, que a gente conversou um pouco sobre isso. E aí, Dani, voltou? Todo mundo caiu junto, um de cada vez. Cada um no seu Só tempo. falta eu, tô preocupada. Falando da intubação propriamente dito, né? Falando da sedação. Vocês têm alguma dica de sedação em relação à questão do bloqueador? Para o anestesista experiente, no caso vocês, ou um emergencista também, que é até uma questão aqui mais para frente, todo mundo é prescrito como a sequência rápida. Mas para o pessoal que está começando, está numa emergência, aquele cenário de emergência sozinho, vocês indicam para todo mundo a sequência rápida? Fala aí, Samantha. A sequência rápida é um tipo de indução da anestesia onde você não ventila o paciente. Ela é chamada rápida por isso, porque se você olhar na prática, você fazer midazolam e fentanil e intubar é muito mais rápido do que você fazer o bloqueador neuromuscular e a sequência rápida conforme ela deve ser feita. Então, a sequência rápida não é tão rápida assim, né? O que difere, porque ela tem esse nome, é porque você não ventila. Numa intubação eletiva, você injeta as medicações que vão induzir aquele paciente, o bloqueador neuromuscular, e você ventila esse paciente por 3 a 5 minutos, esperando dar o tempo de início de ação daquelas drogas que você injetou. E a sequência rápida se chama sequência rápida justamente por isso, porque você não espera esse tempo de 2 a 3 minutos, de 3 a 5 minutos para o início da ação das drogas. Você já vai intubar dentro de 60 segundos. E para isso você precisa fazer escolhas conscientes das medicações que você vai usar. E por isso que se chama sequência rápida. E ela tem indicação em 2 situações. Paciente estômago cheio, onde a sua ventilação pode gerar a maior chance de regurgitação do conteúdo gástrico, broncoaspiração, e você vai somar a morbidade nesse seu paciente, porque ao invés de você ter o problema inicial que fez ele precisar ser entubado, você vai ter 2, você vai associar uma pneumonia broncoaspirativa, e um cenário de via aérea difícil, onde você vai utilizar drogas que vão te facilitar a intubação orotraqueal dentro de 60 segundos e que você sabe como você vai fazer ou de forma espontânea, no caso a utilização da succinilcolina, ou de forma premeditada, que é o rocurônio com brídium, drogas para reverter esse bloqueio neuromuscular e você conseguir restabelecer a ventilação espontânea, caso você não consiga intubar. Então essas são as 2 maiores indicações de intubação em sequência rápida. E são os 2 cenários que a gente vê numa situação de urgência e emergência, que são pacientes que você são sabidamente estômago cheio, ou pacientes que você desconhece o período de jejum,
ou pacientes que você tem uma via aérea difícil. E quando a gente fala em via aérea difícil, a gente não fala só em via aérea difícil anatômica, né? A gente fala da via aérea fisiologicamente difícil. Pacientes hipoxêmicos, pacientes hipotensos. Então, assim, por isso que a intubação em sequência rápida ela é tão popular nesse cenário. Cada vez mais agora a gente fala em intubação em sequência atrasada, mas isso é um outro tópico, qualquer coisa a gente fala isso um pouquinho mais na frente. Vocês usam o que associando ao bloqueador? Normalmente, vocês gostam de atomidato? A gente sempre faz etomidato ou propofol, de acordo com o perfil do paciente. Você pode escolher qualquer indutor, seja ele etomidato, propofol, a lidocaína na dose de 2 miligramas por quilo, porque diminui o reflexo da via aérea, diminui o reflexo, facilita que a sua laringoscopia seja mais lisa. Depois a gente entra então, o opioide, porque o fentanil ele tem um início de ação um pouquinho mais demorado, então você começa com ele para você tentar bypassar esse tempo de início de ação. Lidocaína, o hipnótico, bloqueador neuromuscular. Geralmente essa sequência, fentanil, lidocaína, hipnótico e bloqueador neuromuscular. Porque o fentanil ele demora pelo menos 3 minutos para começar a ter um início de ação. E a sequência rápida de intubação, o ideal é que você utilize drogas e dentro de 60 segundos você consiga ter condições ideais de intubar. Então é meio que um contrassenso você usar o fentanil. E a gente tenta bypassar isso começando a indução com fentanil. Vocês costumam botar, para um cenário prático, vocês botam uma dose menor de fentanil, uma dose por ter a somatório dessas drogas, você diminui as drogas, a dosagem de cada uma, botam... Ser bem sincero, um paciente que está chocado ou instável, ou um paciente que tem grande chance de instabilizar, o que assim, a gente faz? Deixa sempre um vasopressor push-dose aspirado, seja a noradrenalina, ou seja a adrenalina, que é muito mais difundida, né? A nora está entrando agora, mas a gente sabe que tantos benefícios quanto. E aí, na prática, nesse paciente instável, que tem grande chance de ter, fora do contexto cirúrgico, com grande frequência a gente faz subdose de fentanil. Porque é aquele negócio, né? O paciente ele tá ali na beira do penhasco, você vai fazer uma dose full de fentanil, você vai terminar de empurrar, porque ele vai terminar de chocar. E além de ele terminar de chocar, ele vai hipoventilar ou fazer apneia antes de você, muitas vezes, fazer o próprio hipnótico. Então, assim, fazer, de repente, uma dose menor de fentanil nesses pacientes, fazer uma dose boa de lidocaína para te dar uma proteção, e o hipnótico, ao invés de a gente sempre olhar, que no início a gente sempre foca muito na dose da literatura, né? Propofol é 2 a 3 por quilo. Mas, em vez disso, fazer o hipnótico dose-resposta. Fazer alíquotas de ali, sei lá, a depender, né? Por exemplo, você vai intubar com etomidato, fazer alíquota ali de 5 ml e avaliar a resposta. Isso acaba que você tem as mesmas condições de intubação e você consegue não estabilizar ele tanto. Porque, gente, é um fato. Às vezes, a gente fica prestando muito atenção em qual hipnótico escolher. Não, mas eu não vou intubar com propofol porque o propofol causa hipotensão, é cardioplégico. E realmente é. Mas, independente do que você faça, independente de você usar etomidato para intubar esse paciente de emergência, ele vai fazer hipotensão, isso é um fato. Então, é aquilo que a gente sempre fala. A gente tem que ter uma postura ativa em relação à hipotensão. Como que a gente faz isso? Nesse paciente chocado ou com grandes chances de chocar durante a intubação, faz uma dose menor de fentanil, faz lidocaína em dose cheia. Quando for hipnótico, faz uma dose resposta, como eu falei, vai associando alíquotas, vendo a resposta do paciente até ele ser induzido e depois faz o bloqueador neuromuscular. Pensando em cenários específicos, assim, partindo do eletro, então, as questões de bradicardia, pensando em paciente bradicárdico com bloqueio, vocês contraindicam alguma dose, alguma droga, evitam propofol, evitam o próprio fentanil? Então, o fentanil, realmente, o fentanil e outras drogas têm grandes chances de reduzir a atroventricular, né? Mas um paciente que
e tem um bloqueio atrioventricular, você pode, não é contraindicado fazer um fentanil, mas faça uma dose menor, avalie a condição dele, né? Por exemplo, avalie se ele responde a insulina antes do procedimento, se ele está com BAV total ou com algum outro bloqueio, avalie se ele responde a atropina, faz uma dose de fentanil menor, opte de repente ou pelo etomidato ou pelo próprio midazolam ao invés do propofol. Tem a push-dose diluída, né? Para caso você perca um pouco a mão, pese um pouquinho sua mão, ou para caso que você controle o paciente e estabilize. Enfim, sempre bom ter um plano B, né? Seria um contraindicado na bradicardia, né? Vale individualizar e de repente fazer uma dose menor, sim. Até porque, pensando num paciente com BAVT que tem que ser entubado, a chance de ter que passar um marca-passo também é grande, né? Então, resolve também um problema um pouquinho. Em relação a drogas, a Adre e a efedrina, vocês até comentaram da push dose e tudo mais. Tem alguma situação que vocês usam mais efedrina, mais EPI? Faz diferença? Acho que é a disponibilidade. A efedrina, infelizmente, não está totalmente disponível em todos os lugares, né? São raras os hospitais que você encontra efedrina na emergência, no PS e até no CTI. Então, a gente acaba sempre caindo na adrenalina. Ou, como eu falei com a Nora, a gente usa com alguma frequência a Nora como push dose também. Mas, em relação à adrenalina, acaba até sendo mais rápida do que a efedrina, né? As duas são igualmente eficazes. Mas, se a gente for avaliar a vida real, a possibilidade, a efedrina acaba perdendo espaço, porque, infelizmente, não encontra ela com frequência. Não dá tempo, né? Em relação à Nora, como é que vocês diriam que quando você diz push dose, você diz que você aumenta bastante a Nora, bota 25 ml hora, ou é alguma coisa diferente? Não, a gente... push dose é sempre fazer o vasopressor em bolos. Então, do mesmo jeito que a gente utiliza bolos para a gente ter controle fino da hipotensão, ao invés de esperar e montar uma bomba, a gente pode fazer isso com a Nora também. A gente geralmente aspira ali 2 ml e dilui para 500 ml de soro fisiológico, enfim. Você vai ter ali uma solução 8:1, você vai fazer de 1 a 2 ml a cada 2 minutos. Do mesmo jeito que você faz com a adrenalina. É óbvio que vão ser drogas diferentes, concentrações diferentes. Mas vários estudos surgindo com a noradrenalina dose, dizendo que ela tem um desfecho em relação ao controle da hipotensão, tanto quanto eficaz a adrenalina. Eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente começar a ver também a usar a nora push dose ao invés da adrenalina, ou tanto quanto. Eu perguntei exatamente porque é uma coisa que é muito pouco visto, né? Normalmente a concentração da nora em CTI, por aí vai, são 200 microgramas. Se você fizer bolos nessa bomba, aí é outro cenário, é outra coisa, né? Não bolos naquela concentração essa que a gente tem, que é aquela 80-20. 200 microgramas por ml, não, e eu vou dizer, ele vai ficar muito... Vai infartar o seu paciente. Vai bradicardizar, inclusive. Com a medicação mais diluída, que é a push dose que a gente sempre fala de 10 microgramas por ml, você consegue ter um controle mais fino dessa pressão, né? Então, por isso que é sempre bom você, quando for induzir um paciente, que você tenha previsão de instabilidade durante a indução, você tenha essa medicação diluída, ou a nora, ou a adrenalina, para servir como ponte, enquanto você não vai colocar a medida definitiva, algum vasopressor em infusão contínua, ressuscitação volêmica. É sempre bom ter uma push dose diluída no seu plantão, porque você nunca sabe quando você vai precisar. Exato, justo, isso é bom. Ainda a gente está chegando num cenário já do paciente entubado, né? Então eu acho que talvez dê para falar um pouquinho mais das drogas pré-intubação. Em relação ao propofol, vocês contraindicam para alguém? Ou que vocês fazem com mais receio para algum tipo de paciente? Aquele paciente que está absolutamente estável hemodinamicamente, o propofol perde espaço. A gente vai acabar ali recaindo no etomidato ou o próprio midazolam, né? Mas, ou seja, é por isso até que o propofol fora do cirúrgico não é tão usado. Ele perde muito espaço por isso. Ele faz cardioplegia, instabiliza com muita frequência, então a gente acaba usando muito mais o etomidato e o próprio midazolam
do que o Propofol. Contraindicação absoluta, creio que não. Não. A indicação forte seria o paciente instável hemodinamicamente. Certo. Em relação à ketamina mesmo, até foi antes, né, do Covid, mas no Covid acabou aumentando muito mais o falar da ketamina, né, o estudo coube, a parte da intubação com só a ketamina, vocês indicam? Tem algum paciente que é mais beneficiado, pensando até no paciente que está desconfortável, está hipoxêmico? Intubação em sequência atrasada, que a gente chama quando a gente utiliza a ketamina como indutor principal. Foi aquilo que a Dani estava falando antes, aquele paciente agitado que não colabora com a pré-oxigenação e que você vê um ganho potencial pré-oxigenando aquele paciente, que é um paciente que tem uma baixa reserva, que você sabe que quando você induzir ele ficar em apneia, vai desaturar com maior facilidade, mais rápido. Então, a ketamina, ela entra nesse cenário. A gente geralmente faz 1 miligrama por quilo de ketamina. Esse paciente, ele fica dissociado, mais colaborativo. Você pré-oxigena por 3 minutos e logo em seguida você completa a dose da ketamina com mais 1 miligrama por quilo. E aí ela é dissociativa, ela é analgésica, ela é hipnótica, ela é broncodilatadora. Então, assim, uma medicação que tem muito espaço, principalmente nesse paciente que não colabora com a pré-oxigenação. Então, faz 1 miligrama por quilo, pré-oxigena, mais 1 miligrama por quilo, somando diversos efeitos. Bom, ainda nas drogas, o midazolam e fentanil, o clássico, né? Às vezes você só tem o midazolam e o fentanil, você tem que usar ele. Para uma pessoa que está começando a emergência, ou recém-formado, vocês indicam alguma coisa? Pegar leve, ir devagar, fazer dose menor? Porque isso é uma verdade, né? Como eu lembro que assim que eu formei, eu trabalhava no CTI e essa é a realidade. Em muitos lugares a gente não vai ter o bloqueador neuromuscular, né, entubado. E a gente já vai ter ali o midazolam, o fentanil, o que a dica que eu acho que Samantha me daria tente fazer o drogas, ou seja, fazer todas as ações que você pode fazer fora das drogas da melhor maneira possível. Ou seja, posicionar da melhor maneira possível, pré-oxigenar esse paciente da melhor maneira possível. Porque se você não fizer isso, essa estratégia é uma estratégia pior do que se você associar com o bloqueador, vai ficar pior ainda. Se o paciente não está bem posicionado, não está bem pré-oxigenado, a chance de você falhar é grande. Então, pré-oxigene da melhor maneira, se você puder. E se você tiver um fentanil midazolam, o que eu falaria para você também fazer baixas do midazolam, porque o midazolam tem um certo efeito relaxante, de origem central. Então, se você faz dose full dele, você tem algum efeito relaxante. Eu falo, a gente nunca tem um efeito bloqueador neuromuscular, jamais tem. Mas você tem algum efeito relaxante. Então, até é frequente a gente ver as pessoas também com certo midazolam de instabilidade. Isso pode acontecer. Como a gente falou, vai acontecer, muito provavelmente. Mas nesse caso em que você não tem um relaxante full do midazolam, ter um certo relaxamento. Então, só tem o fentanil e midazolam. Faz uma boa dose de lidocaína. Perguntaram aqui, lidocaína depois do hipnótico? A lidocaína ela tem um pico de ação de 2 minutos. Então, até na descrição da sequência rápida, ela é descrita um pouco antes na preparação. Pode fazer depois? Não tem problema. De repente, ela não vai estar no pico no momento da laringoscopia. Mas a gente faz um pouquinho antes do hipnótico, relaxa e faz. Mas, não tem hipnótico, só tem fentanil e midazolam. Faça fentanil, faça uma boa dose de lidocaína. Quando eu falo boa dose, 2 miligramas por quilo, faz o midazolam, o paciente já vai estar bem posicionado, bem pré-oxigenado. Aí você consegue pôr ali o problema de você não ter um relaxante com algumas outras coisas, né? E deixa o push-dose montado, né? Para caso você pese demais a mão do midazolam, você resolve o outro problema. Bom, tá acabando o tempo. Deixar só mais 2 perguntas. Em relação às drogas intramusculares, vocês acham válido, caso precise, paciente sem acesso? Olha, a gente não tem anestesista
tem... Acha a veia, né? A gente acha a veia, não tem problema. A gente cria se for preciso. Não gosto de fazer droga intramuscular, Samantha É. também Não. procura sempre não fazer. A gente caça uma veia, nem que seja no dedo. No tórax, Vai dar a gente certo, procura qualquer coisa. Mas assim, eu confesso, Samantha podia até falar, eu não tenho experiência com droga intramuscular para intubação. Eu Para sei indução, não. A gente faz muito, às vezes, em pré-medicação para criança, paciente com alguma síndrome que fique agitado. Aí a gente faz para conseguir levar a criança mais tranquila. Mas, assim, para indução, eu nunca fiz, porque a gente cata uma veia, a gente acha. Certo. E intraósseo, vocês acham válido? Na prática, no Brasil, eu vejo muito pouco. Né? É aquilo, né? A gente, obviamente, existem tantas coisas descritas, mas que às vezes não é a nossa realidade. Também nunca fiz um acesso intraósseo, nem parado. Mas é uma possibilidade. Muitas vezes a gente não vai ter o dispositivo certo para fazer. É aquilo, é uma possibilidade sim. Não sei se você já fez, tanto em parada quanto intubação, droga intraóssea, mas eu nunca fiz. Acho que Samantha também nunca. Eu tô mais na teoria, na tentativa de achar a veia. Eu já vi fazendo intraósseo, mas a expertise de fazer intraósseo é uma coisa... você tem que saber fazer, tá confortável, então é mais para quem prefere a veia, é talvez mais confortável. E a última pergunta seria em relação mais para estimular o pessoal, em relação ao BUG. BUG e o guia, vocês indicam para todo mundo? Olha, eu acho que a sua primeira laringoscopia tem que ser a melhor. Se você está aprendendo, de repente, vale a pena você utilizar já na sua primeira laringoscopia o BUG. Porque por conta dessa pontinha angulada, ela facilita a sua inserção na fenda glótica, né? Então, se você está inseguro em relação à intubação, eu acho que vale a pena você já começar com o BUG, porque a sua primeira laringoscopia vai ser a sua melhor laringoscopia. Porque imagina, se você laringoscopa, a glote está anteriorizada, você vai precisar colocar o BUG. Às vezes isso não é tão rápido. Então, assim, melhor você já ir com o BUG logo, se você estiver inseguro, que você já faz a sua primeira laringoscopia, a melhor delas. Certo. Uma dica muito interessante, porque na intubação com BUG clássica, a gente precisa de uma ajuda de um coleguinha do lado para a gente esse trâmite todo, né? Mas uma dica muito legal, que até não sei se a galera que está assistindo a live sabe, é que você consegue intubar com o BUG apenas dependendo de você, não precisando de uma ajuda externa. Uma dica ótima que a gente tem você, obviamente, vai introduzir o BUG dentro do tubo e a ponta externa você vai inserir naquele olhinho de ventilação lateral do tubo. Quando você faz isso, e aí você intubar, você pegar e tracionar o tubo com a sua mão esquerda, que é a mesma que segura o cabo, você consegue você mesmo tirar o BUG e não precisar de uma ajuda. E isso, às vezes, no sufoco ajuda, né? Faz diferença, né? Salva. Sim. Tem bastante técnica, o BUG dá para fazer uma aula só de BUG. Tudo que a gente falou, a gente acabou dando uma pincelada superficial, né? Mas eu acho que foi muito produtivo para todo mundo. Como ficou 2 lives, praticamente, né? Que teve que parar no meio, dá tempo do pessoal fazer alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que... Para quem está assistindo. Acho que tiveram algumas nos comentários também. Ficaram algumas perdidas na primeira live. Eu fui rever agora nessa aqui. Sumiu. Você teve a que você comentou. Do... Como é que é? Da lidocaína, né? Isso, da lidocaína. Aqui, ó, o Rodrigues PR falando que na pediatria a intubação, a administração intraóssea é mais frequente. Isso é uma verdade. Eu já vi pediatra comentando comigo que realmente eles usam muito mais a intraóssea para criança do que para o adulto. Até porque eu creio que o acesso na criança às vezes é um desafio. Então, realmente é uma ótima ajuda. É mais difícil, né? Em todos os sentidos, né? Tanto a profunda com gel, então já mostra o como é mais complexo. Até pela situação em toda, né? O desconforto da situação. Ó, lidocaína na... Perguntou aqui. O que
Bom, fala aí, Samanta, depois eu falo a minha opinião. Não, é porque a gente não gosta muito de misturar drogas diferentes na mesma seringa, porque você não consegue titular a dose de cada uma delas. Quando você mistura as duas, no final você não sabe ao certo quanto você está dando de quanto. Às vezes você compensar o efeito de uma com a outra. Então, quando você mistura, você não consegue titular, ter o ajuste fino desse tipo de ajuste, né? Então, é sempre bom você separar cada droga na sua seringa e aí você consegue fazer a dose exata de cada uma delas de acordo com seus objetivos hemodinâmicos. Sim. E além disso, em específico para a lidocaína e para o fentanil, a gente tem compatibilidade farmacodinâmica, no caso. Isso, tem isso também. É muito mais retardado. Se você faz o fentanil junto com a lidocaína, o fentanil vai ter ali o pico em 4 minutos. A lidocaína tem um pico muito mais abreviado. Então, provavelmente, nesse paciente você vai fazer a laringoscopia com uma não subdose da lidocaína, mas ela não já estando mais no pico de ação. Então, você vai aproveitar ela. O que eu acho, e a Samanta falou a mesma coisa, que é melhor fazer em seringas diferentes. Aí você faz cada um no momento certo e você tem a ação ótima dos dois. Em relação ao Marlon perguntou também, né? Em relação às outras drogas, também posso perguntar para vocês em relação ao Ketodex, em relação à mistura da ketamina com o Precedex e o Propofol com o Precedex. Vocês também pensam da mesma forma? Fazer em seringa. Fazer junto isso. Fazer isso junto, em bomba, que seja como for. Assim, quando em bomba, acaba que a gente tem que sempre avaliar compatibilidade química das drogas, né? E a gente nunca sabe muito bem. Só que quando você não tem bomba direito, você acaba fazendo. Mas, Precedex, por exemplo, ketamina, na intubação, a gente já não vai usar isso. A gente não vai fazer o Precedex em bolos. Mas sedação, por exemplo, aí eu não vejo problema em misturar. Justo. Pergunta e resposta aqui da Clara. Para uma mesa de intubação genérica, vocês botariam alguma seringa específica? Entendi como provavelmente não vai faltar o seu bloqueador, a lidocaína, o fentanil, o etomidato. Botaria mais o quê? Faltaria o quê? Não, é exatamente isso. Um opioide, que geralmente no ambiente de emergência o representante é o fentanil, um hipnótico da sua escolha. Em geral, o que a gente mais vê é o midazolam, o propofol ou o etomidato. Um bloqueador neuromuscular, succinilcolina ou rocurone, e a lidocaína. Eu acho, e sem contar o vasopressor push-dose ali de stand-by para caso você precise. Eu acho que essa é uma mesa padrão ouro. Você não acha, Dani? Com certeza. A galera tá começando a aumentar o nível das perguntas. O Rodrigo funcionei uma artéria, coloca um sensor de débito ou uma transdução comum. Meu irmão, se você tem diluição um monitor de análise de curva de pulso, gente, paciente de alta complexidade, vai fundo. Use teu pico, seu lídico, sei lá o que for. É um ambiente que a gente queria. Tem uma Marcela que mandou uma pergunta antes aqui que a gente pulou. Ela perguntou como avaliar que o paciente está induzido e quando avaliar que está bloqueado mesmo. Então, geralmente a gente tem a dica quando você faz a succinilcolina, esse paciente está bloqueado logo depois da fasciculação. Você fez succinilcolina, viu o paciente fascicular, você já está autorizado a laringoscopar e intubar. E com o rocurônio não tem nenhuma dica como essa. O ideal é que você espere mesmo 60 segundos, mais ou menos 1 minuto. Na vida real a gente não vai cronometrar isso, então é mais ou menos o tempo você vê se você acha que passou 1 minuto. Em relação a ver se esse paciente está induzido, é o reflexo córneo-palpebral, né? Se o paciente piscar, não tiver nenhuma reação, ele já está induzido e você já está autorizado a fazer o bloqueador neuromuscular. Ou até reflexo ciliar mesmo, né? Isso, ciliar, gente, foi mal. Bom, em relação, o Marlon perguntou também em relação à pré-oxigenação e ventilar, né? A gente comentou da diferença da pré-oxigenação com ambu, que quando você coloca só o ambu, né? E o propriamente ventilar quando você ventila esse paciente. Então, seriam cenários diferentes, né? Pelo que eu entendi. O paciente está acordado, você não quer apertar o ambu, você não vai ventilar um paciente acordado.
né? E a mesma coisa para o paciente que está sedado, você ventilaria, se caso fosse necessário, né? Exatamente. Deixa eu ver. O beta seria para situações de FA aguda, FA de alta resposta, né? Mas seria um cenário mais de estabilização hemodinâmica. Então, não seria tanto da... Numa indução sem opioide, a gente até usa um método de ultra rápida, né? Que é o Smolol. A gente pode até usar. Não, confesso que no ambiente de urgência, eu nunca usei. A gente usa mais no ambiente cirúrgico. Mas é uma possibilidade. Quando você não quer induzir com fentanil, você quer fazer uma estratégia de opioide, com muita frequência associa a ketamina com o Smolol. A de urgência é incomum. Deixa eu ver. E em relação, eu acho, é Juan, talvez. Vocês têm algum curso para indicar de intubação? A gente vai ter o nosso aí. Muito bom. Então não plano, indica gente, não. Então espera que vai chegar o curso. Segura aí, Juan. Essa é a ideia. Mas olha, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, tem esses centros de treinamento, gente, mas eu vou até falhar em eu mesmo indicar, não conheço a nossa aprendizado bem. Não, espera pro curso de vocês, não indica não. Não indica não, que já tem curso para. Segura aí, gente, segura um pouquinho. A Nora seria... A gente usa 2 ml. 2 ml num soro fisiológico de 15. E aí, dessa solução, você vai fazer ali de 1 a 4 ml. De 2 em 2 minutos, avaliando sempre a resposta hemodinâmica. Certo. A live, eu acho que se a gente ficar batendo papo aqui, vai infinito e além. Tá muito bom. A gente combina para uma próxima vez, um próximo tema. Tem muita coisa para bater papo. Gostaria de agradecer muito a vocês duas. O trabalho de vocês, o Instagram de vocês é excepcional. Estou acompanhando também. A gente vai interagindo. Tá? Gostaria de agradecer. Em breve o curso de vocês. Eu também estou com o curso de eletro, mas o tema não é eletro, então não dá para fazer merchan. E é isso, tá? Você tem algum recado final pra galera? Obrigada, viu? Foi um prazer participar da live com vocês. Foi um prazer. Eu acho que a gente com certeza vai fazer outras lives aí pro mundo. Com certeza. Eu acho que vai faltar e assim, dá para intercambiar muito, né, esse assunto urgência e emergência com a cardiologia no geral, né? O cenário crítico, propriamente dito, né? A parte da sedação, a parte de estabilização hemodinâmica, fica tudo muito perto uma coisa da outra. Para vocês trabalhando como anestesista, quem está trabalhando como emergência, por aí vai. Sim. Tá bom? Mas é isso aí. Agradecer a vocês. Boa noite. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.